muita alegria, mais uma vez, a DATV leva até vocês um evento muito, mas muito especial. Estamos tendo o privilégio de receber o Padre Alex Nogueira. Ele que é tão conhecido pelo trabalho de evangelização que faz na internet e, inclusive, é um dos inspiradores do nosso projeto da DATV. E ele lançou recentemente esse livro, Orar Faz Muito Bem. Porque o evento dele, sempre que ele faz a oração, entra aquela música do Padre Zezinho que diz: orar costuma fazer bem, mas aqui é a comprovação de que orar faz muito bem. Ele estará autografando os livros para as pessoas que nós convidamos para a ocasião e também celebrando a Santa Missa na Capela Sagrada Família, juntamente com o Padre Edson, também reitor do Seminário de Jacarezinho. Então, certamente que teremos imagens bonitas a mostrar para vocês, mas principalmente palavras de sabedoria do Padre Alex Nogueira, que é o que mais admiramos nele. Sempre que abre a boca, tem algo interessante a nos dizer, algo a nos ensinar e nos fazer a refletir. Venham conosco e acompanhem os momentos especiais desse evento tão especial que hoje faz com que o meu coração transborde de júbilo por ter mais uma oportunidade de estar com ele e valorizar o trabalho que ele realiza. Esta confusão também é plantada no Evangelho de hoje, quando nós vemos aqui aqueles que deveriam ser os de maior discernimento entre o povo judeu, os mestres da lei. O que eles estão a dizer de Jesus? Que ele está agindo e curando porque está possuído por um demônio esse chamado de Beelzebul. Interessante que os mestres da lei tem a mente confundida. Jesus não está possuído pelo demônio, pelo contrário, Jesus veio para derrotar o demônio, porque é o Filho de Deus, é o próprio Deus. E aí a confusão está plantada na mente desses mestres da lei. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o demônio, ele começa a agir na nossa vida dessa forma, confundindo. E ele não faz a confusão tudo de uma vez, é por etapas. Ele nos convence. Ah, não, isso daqui não tem problema. Tá, você se acostuma. Ah, mas é agora isto. Pronto, você se acostuma. E então ele vai nos acostumando a permanecer no erro. Até que conforme nós nos acostumamos, chega na nossa vida o que chamamos de hábito. Mas infelizmente existem hábitos bons, chamados de virtudes, e hábitos maus, que chamamos de vícios. E então ele nos acostuma ao vício. E nós sabemos que quando nos viciamos a algo, é difícil de nos libertarmos. Não impossível, mas difícil. E então, essa estratégia de nos confundir e nos acostumar com a mentira é a forma com que o demônio faz. E quanto mais nós nos afastamos da verdade, mais nós ficamos como que vendados. Portanto, nós ficamos cegos espiritualmente e não conseguimos então entender e compreender. E isto vai nos limitando. Com imensa alegria, mais uma vez na DATV, nós podemos receber o Padre Alex Nogueira. Estivemos com ele em novembro do ano passado, por ocasião de estar em Apucarana, mas agora o objetivo dessa entrevista é falarmos a respeito do livro que ele lançou, Orar Faz Muito Bem. Em primeiro lugar, Padre Alex, que alegria tê-lo novamente conosco para todo o público que acompanha a DATV. Eu que agradeço o convite, Cidinha, todos os que nos acompanham pela DATV. É uma alegria poder estar aqui comunicando com vocês.
Nesses tempos modernos de que o senhor trabalha tanto no YouTube, com o programa Manhã de Luz, Boa Noite, Bom Meu Jesus, entre novenas e tudo mais, agora entrar também na parte da mídia escrita. Como que surgiu essa ideia? Sim, desde quando nós começamos o trabalho com o YouTube e também com as redes sociais de modo geral, no ano de 2021, a Edições Loyola havia entrado em contato comigo se eu tinha intenção de fazer alguma publicação. Até aquele momento, algumas pessoas já haviam comentado sobre a possibilidade de escrever algo, mas eu nunca tinha estruturado nada e nem escrito algo para ser assim publicado no sentido de um livro de comercialização popular, né? Já tinha escrito diversos artigos, mas na esfera científica e acadêmica, mas não assim a nível popular. Então, depois que a Loyola entrou em contato, eu disse a eles que iria pensar na ideia, passou um ano, eles entraram em contato novamente e então eu decidi em escrever o livro. Então, foi uma iniciativa de contato da Edições Loyola e aí da nossa parte nós já tínhamos o público e muitas pessoas também queriam algo por escrito, né, uma vez que tudo que nós produzimos é falado, gravado, então seria por escrito e assim surgiu o livro Orar Faz Muito Bem. E interessante o livro, quando eu abri, primeiro a apresentação dele ter sido feita por uma monja lá do Mosteiro do Preciosíssimo Sangue. Eu até comentei com algumas pessoas, as palavras foram belíssimas em citar a sua pessoa, a maneira como foi escrito, mas a humildade dela de nem citar o próprio nome. Então eu queria que falasse um pouquinho da apresentação desse livro. Sim, uma das monjas do Mosteiro de Jacarezinho, Mosteiro Preciosíssimo Sangue, que eu atendo desde 2014 como confessor destas irmãs. Então eu as conheço, elas me conhecem, nós realizamos ali um trabalho de atendimento espiritual e por conta disso, assim, quando escrevi o livro e era necessário que alguém fizesse a apresentação do nosso livro, eu convidei uma das irmãs. Elas, de fato, por humildade, nunca colocam o nome. Então lá nós temos hoje 32 irmãs e uma delas foi a que foi encarregada de fazer, então ela assina por uma irmã pobre de Jesus Cristo. E este mosteiro, o qual também nós temos ajudado elas a construir o novo mosteiro e a nova igreja, porque atualmente elas residem em Jacarezinho, numa casa muito pequena que fica no centro da cidade. E agora elas estão com a oportunidade de se mudar para Carlópolis, onde já tem o terreno, onde as obras já começaram, uma construção grande, porém necessária pelo número de vocações que elas têm, também pela característica. Um mosteiro é um lugar de contemplação. Uma vez que elas estão no centro da cidade de Jacarezinho, é muito barulho, né? Então agora elas vão para uma zona rural, mais afastada, onde poderão viver esta realidade da contemplação com maior clareza, né? E um ambiente que favoreça tudo isso. E ainda falando das irmãs, parte da renda do livro ou do seu trabalho um pouco é destinado também para esse projeto? Exatamente, nem podemos dizer parte, mas toda a renda, do livro é dedicada a esse projeto e também agora temos gravados alguns cursos para, com esta renda, ajudar na construção. Porque não é uma construção pequena, né? Nós estimamos aí um valor alto, são 6.000 metros quadrados de construção, então isso exige também um recurso muito grande e assim nós evangelizamos e com o retorno financeiro dessa evangelização nós podemos ajudar para uma finalidade nobre que é a construção da igreja e do mosteiro. Então quem já está acompanhando o nosso programa e ver esse livro, além da riqueza que é todo o material contido, que nós vamos continuar falando, ainda estará ajudando também na construção desse mosteiro, fazendo com que o nome de Jesus seja cada vez mais adorado, valorizado. Padre Alex, ao folhear o livro, porque até a orientação sua de que não o leiamos de uma vez só, não é como um livro de história, um romance, mas sim ele é pausado a cada dia, parte dele a ser lida, rezada e ainda com o QR Code do Padre Alex para poder interagir conosco através de mais uma mensagem, uma bênção. Como que surgiu essa ideia? Exatamente. Quando então eu fui estruturar o livro, eu pensei em fazê-lo em 9 capítulos. O tema do livro é a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus.
Se eu vou falar de oração, e que a oração faz muito bem, nada melhor do que a oração do próprio Cristo, que é o centro de todas as orações. E a partir do Pai Nosso, então, eu o dividi em 9 partes. Sabemos que no Pai Nosso há 7 petições, porém, eu fiz ali as subdivisões e fizemos, então, 9 partes da oração do Pai Nosso. Cada parte é um capítulo, e esse capítulo ele sempre é dividido em 5 tópicos. Por que eu fiz assim? Porque assim nós podemos aprofundar aquela partezinha do Pai Nosso que às vezes parece pequena. Por exemplo, Pai Nosso é todo um capítulo. E essa pequena parte nós aprofundamos ela em tópicos e damos a oportunidade da pessoa de fazer do livro não só uma experiência de leitura, mas uma experiência de oração. Visto que eu leio o pequeno tópico, medito sobre ele e termino rezando. Esta foi a oração desse dia. Amanhã continuo o próximo tópico. A minha proposta de metodologia da leitura é que se faça dia após dia, para que a pessoa crie o hábito de, seja com o livro ou com qualquer outro recurso, sempre rezar. Se formos pegar então os 9 capítulos e cada 5 tópicos, nós temos 45 tópicos ao todo. 45 dias de leitura. A Quaresma, por exemplo, tem 40 dias. Então, neste tempo de 45 dias, a pessoa todos os dias, com perseverança e fidelidade, rezando um trecho, com certeza criará um hábito de oração. Esta é a intenção do livro. Padre Alex, e não só através do livro, mas também das suas reflexões, nós vemos como o senhor valoriza a oração na vida das pessoas. Pode-se dizer que hoje conversávamos sobre a sua idade, 36 anos de vida somente, um jovem sacerdote, mas da onde lhe vem essa preocupação tão grande com a espiritualidade das pessoas, fazer com que as pessoas realmente aprendam a orar, não somente com fórmulas repetidas, mas principalmente orar com o coração? Exatamente, a oração ela é um diálogo que nós fazemos com Deus. E se eu quero intimidade e proximidade com Deus, eu preciso então estabelecer na minha vida um itinerário de diálogo. Imaginemos que eu quero fazer amizade com uma pessoa. Não basta em apenas um encontro de 10 minutos fazer amizade. É preciso que isto seja marcado com mais encontros. Então o objetivo do livro, falando da oração, é levar a pessoa a ter uma verdadeira intimidade com Cristo. E eu vejo que não há outro caminho para esta intimidade, esta amizade com Jesus, senão o caminho da oração. Por isso eu sempre, no trabalho que exerço pelas mídias sociais, tenho o foco principal a oração. E o primeiro livro tinha que ser sobre a oração. Na cidade onde eu cresci, uma cidade bem pequena, chamada Tomazina, no Paraná, desde pequeno, seja com a minha família, seja com a própria vizinhança, com o povo da cidade, eu sempre vi uma religiosidade popular muito forte, seja de realizar novenas, de rezarmos o terço na casa uns dos outros. Esta realidade, desde pequeno, fundamentou a minha fé. E não por isso, conforme fui crescendo, sempre fazia novenas. Quando entrei no seminário, também nunca perdi essa prática. E como era uma prática pessoal, em que eu mesmo exercia, também passei a ajudar outras pessoas a fazê-lo. E assim, a partir dessas orações, que requerem de nós uma perseverança, despertam em nós também um espírito de oração. A oração vocal e a oração que brota do próprio coração e que ajuda a fundamentar e fortalecer a nossa vida espiritual. Percebemos que a cada dia o projeto de evangelização em que o senhor está envolvido ganha corpo, desde as mídias sociais, agora também através dos livros. Aqui o Padre Alex considera assim, esse terreno tão fértil, onde consegue espalhar essa semente e a cada vez mais, diríamos, a seara vai aumentando com a quantidade de pessoas e seguidores, incorporando não a pessoa do Padre Alex, mas aquilo que o Padre Alex ensina. Eu vejo que tudo isso é uma ação do Espírito Santo. Sempre partilho que nós não planejamos ou projetamos nada disto. Como tudo foi crescendo de uma forma em que víamos a ação e vemos a ação do Espírito Santo em tudo isso, por um lado,
ficamos um pouco temerosos pelo alcance que tudo isso chega, mas por outro lado, confiantes em Deus, porque a obra é dele, não pertence ao Padre Alex, pertence a Deus, e Deus continua a conduzir e fortalecer pelo Espírito Santo. Se fosse uma obra simplesmente minha, eu com certeza já teria parado. Mas como vejo que é de Deus e cada vez mais ele traz surpresas, que nesse projeto uma coisa vai surgindo, uma coisa nova e Deus vai conduzindo, estou nas mãos de Deus e da providência dele. Podemos, como o senhor gosta sempre nas explicações, trazer coisas reais para que fique mais fácil o entendimento, comparar esse trabalho com a parábola dos 10 talentos. O senhor foi aquele que pôs para multiplicar pouco e Deus foi dando mais, mais e mais? Exatamente, a parábola dos talentos é um exemplo claríssimo de tudo isto. Eu fui multiplicando um pouquinho e de repente Deus fez uma multidão. Olha, padre, é uma imensa alegria essa conversa, teríamos muito mais a falar, mas o padre sempre com uma agenda lotada, mas só temos mesmo a agradecer por ter vindo, ter assinado o livro aos presentes, os demais aqui, e deixar o convite a vocês a procurarem nas livrarias de suas cidades ou pela internet. É muito fácil hoje nós conseguirmos o livro, seja com o autógrafo dele ou não tendo o autógrafo dele. A riqueza que esse livro traz num caminho de oração, ela é muito importante e é um grande presente para todos nós, que não desperdiçamos mais esse presente que o Padre Alex está oferecendo a toda a comunidade, a todos que quiserem ter acesso a isso. Antes de encerrar agora, esse eterno agradecimento nosso da DATV, já lhe disse na primeira entrevista que a DATV o teve como inspiração pelo projeto já realizado na internet, nessa parte virtual. Também estamos aí há 6 anos de caminhada, com a expectativa de que também possamos cumprir sempre o nosso papel na evangelização dentro da esfera em que buscamos. Agora, a sua, com esse alcance grande, que é mais a própria palavra de Deus e a oração, toca com certeza o coração de muito mais pessoas. Então, que Deus continue lhe conservando com toda essa sabedoria, essa simpatia em falar conosco, essa disponibilidade e a própria humildade, com tanto conhecimento, mas fala conosco como se eu estivesse falando com um filho, até porque a sua idade é da idade da minha filha caçula. Então, dizer agora que deixa seu recadinho aí para se despedir dos nossos amigos que nos acompanham, para que sejam sempre fiéis, né, nesse projeto e na busca de aprender mais. Exatamente, nós precisamos constantemente perseverar no caminho de Jesus. E esta perseverança, ela precisa se manifestar sob a ação do Espírito Santo num propósito. Eu termino aqui deixando esta mensagem. Nós precisamos decidir na nossa vida seguir a Jesus. Se eu não decido, se eu não tomo uma decisão determinada, eu não vou adiante. E esta decisão determinada, ela é impulsionada pela ação do Espírito Santo. Sozinhos não podemos nada, mas quando decidimos, Deus faz tudo na nossa vida. Que você continue firme, perseverante na fé, na esperança e no amor. E o meu agradecimento, todos os que acompanham a DATV, divulguem também a DATV. Muito obrigado a Cidinha por este convite especial. Que Deus a abençoe. Amém, Padre. Que essa bênção que me concede, se possível, que conceda também a todos que estão assistindo o nosso programa. Sim. Agora. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de seu castíssimo esposo São José, abençoai todos os que nos acompanham, que sejam livres de todos os males. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E com mais essa bênção, encerramos o programa de hoje, agradecendo a companhia de todos vocês, convidando mais uma vez para se inscreverem no nosso canal, youtube.com/Diocese de Apucarana, e sempre que tivermos boas notícias, temas interessantes, estamos levando para vocês. E hoje, esse foi o grande presente, o tema do programa de hoje. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. A fé não é para nos blindar de tribulações, porque se fosse, Jesus não teria dito: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Portanto, a fé é para nos fortalecer, porque a tribulação acontecerá em qualquer momento.
ela vem. E a fé, o que nos fará, como nos fará reagir? Fortalecidos. O mundo quer nos enganar, dizendo: não, olha só, você reza sempre, você faz tudo certinho, e olha o que te aconteceu na sua vida, olha essa pessoa, essa enfermidade, essa pessoa que você perdeu, que faleceu, viu? O que adiantou você rezar? Olha como é a confusão, a mentira que o diabo vai colocando na nossa vida. E nós vamos nos convencendo às vezes, e até abandonamos Deus por causa dessas ideias. E por isso, precisamos tomar consciência que quem quer seguir a Jesus deve estar pronto para a tribulação. Mas não é só a tribulação, há uma certeza e uma esperança que nós guardamos, de que nós aguardamos o céu. E é esta fé e esta esperança que nos sustentará quando a cruz pesar. E aí, São Paulo, ao final da segunda leitura de hoje, diz que nós devemos ter um olhar espiritual. Qual é este olhar espiritual? Porque quando nós voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis, nós nos enchemos de esperança. Porém, quando fazemos o contrário, quando voltamos o nosso olhar só para as coisas visíveis, passageiras, e nos esquecemos dos bens eternos, nós vamos fraquejar. Assim, como nós vamos passar este mundo? Com os olhos voltados para o céu, para a esperança do céu. É isso que nos ensina a segunda leitura de hoje. Deus nos dá uma outra morada no céu. Este mundo, este corpo, como diz aqui a segunda leitura, este corpo vai envelhecer, vai passar, mas o espírito há de se fortalecer.